Não tive coragem de admitir que estava grávida, e ele me deixou pela minha própria irmã. Meu coração ficou despedaçado quando minha família me virou as costas. Anos depois, nos reencontramos por acaso. Olá, pessoal. Obrigado por estarem aqui comigo hoje. Antes de começar a minha história, gostaria de saber de qual cidade você está nos acompanhando. Por favor, sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários. Agora, deixe-me contar essa história. Meu nome é Beverly, e minha história começa numa terça-feira. Um daqueles dias cinzentos e chuvosos típicos do Oregon que dão vontade de ficar em casa aconchegado com uma bebida quente e um bom livro. Era exatamente isso que eu estava fazendo. Mas a sensação no meu estômago era tudo menos agradável. A chuva batia num ritmo constante e implacável contra as janelas do café, transformando a rua tranquila lá fora numa pintura em aquarela em tons de cinza e verde. Lá dentro, o ar estava quente e cheirava a café e leite vaporizado, mas eu não conseguia sentir nada disso. Um frio profundo havia se instalado em meus ossos, algo que não tinha nada a ver com o clima. Apenas o zumbido baixo da máquina de café expresso e o ocasional tilintar de uma colher contra a porcelana quebravam o pesado silêncio entre nós. Eu estava sentada numa mesinha de canto, com os dedos tão apertados em volta de uma xícara de chá de camomila que meus nós dos dedos ficaram brancos. O chá já tinha esfriado há um tempão, mas eu não tinha percebido. Minha atenção estava totalmente voltada para o homem sentado à minha frente. Arthur. Arthur Brooks. Ele estava olhando pela janela, o olhar fixo no vidro da chuva, evitando meu olhar. Esse deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Ele tinha esse jeito de olhar para qualquer lugar, menos para você, quando as coisas ficavam difíceis. Seu maxilar estava travado, seus ombros tensos. Ele estava a milhões de quilômetros de distância, e um terrível pavor gélido começou a percorrer minha espinha. Veja bem, eu vim aqui com um segredo. Um segredo belo, aterrador e capaz de mudar minha vida, guardado dentro de mim. Um segredo que eu havia ensaiado revelar centenas de vezes durante o trajeto. As palavras estavam na ponta da minha língua, prontas para explodir no espaço entre nós. Eu imaginei a cara dele quando lhe contasse. Surpresa. Primeiro, talvez um sorriso que se espalhasse lentamente, aquele sorriso torto de menino que eu tanto adorava. Imaginei-o rindo, me puxando da cadeira e me girando ali mesmo, no meio do café. Eu estava pronta. Estava tão pronta para olhar nos olhos dele e dizer as 4 palavras que mudariam nossas vidas para sempre: estou grávida de vocês. Mas eu nunca tive essa chance. Antes que eu pudesse reunir o resto da minha coragem, ele pigarreou. O som era como o de uma pedra caindo em uma piscina tranquila, enviando ondas de ansiedade por todo o meu corpo. Ele finalmente se afastou da janela, mas seus olhos encontraram os meus apenas por um breve instante. Beverly, começou ele, com a voz trêmula e hesitante. Eu preciso te contar uma coisa. Pisquei, minhas próprias palavras cuidadosamente ensaiadas morrendo em meus lábios. Um riso nervoso escapou-me. Que engraçado, sussurrei, passando a mão pela borda da xícara. Eu estava prestes a dizer a mesma coisa. Uma expressão estranha cruzou seu rosto. Não curiosidade, mas algo mais próximo do pânico. Não, deixe-me ir primeiro, disse ele, soltando um suspiro profundo como se as palavras fossem um peso físico que ele precisava expulsar do peito. Ele respirou fundo e devagar. Você é uma mulher incrível, Beverly. Sinceramente, você merece muito mais. Meu coração deu um salto. É o tipo de coisa que os homens dizem quando estão prestes a ir embora. É o preâmbulo suave e covarde de uma despedida. O frio e o pavor de antes se transformaram em um bloco sólido de gelo no meu estômago. Mas a verdade é, continuou ele, baixando a voz, que me apaixonei por outra pessoa. As palavras não ficaram apenas suspensas no ar. Pareciam ecoar pelas paredes do café quase vazio, ficando cada vez mais altas até se tornarem o único som no mundo. Por um breve instante, tive certeza de que o tinha ouvido errado. Parecia uma fala de filme, dramática demais, e real demais para estar acontecendo na minha vida, naquele pequeno e tranquilo café. Mas então olhei para os olhos dele, que estavam mais uma vez fixos na chuva lá fora, e soube que não tinha entendido nada errado. O mundo girou em torno do seu eixo, e o futuro que eu havia construído com tanto cuidado se despedaçou em milhões de pedacinhos.
Ele não estava olhando para mim. Ele nem sequer conseguiu me dar isso. Ele já tinha ido embora. Ele continuou falando, num tom estranhamente apologético, como se estivesse explicando um amassado num carro emprestado, e não destruindo uma vida. Por favor, não me interprete mal, murmurou ele, uma frase tão ridícula que quase me fez rir. Essas coisas simplesmente acontecem. Somos pessoas diferentes, você e eu. Talvez eu nunca tenha te amado da maneira que você pensava. Cada palavra era um golpe físico. Minhas mãos, apoiadas na mesa, começaram a tremer. Procurei às pressas um guardanapo de papel, dobrando e desdobrando até que o papel fino se rasgou entre meus dedos. Mantive o olhar fixo no acabamento polido da madeira da mesa, como se encarar com intensidade suficiente pudesse me impedir de me despedaçar ali mesmo, diante dele. Apenas assenti com a cabeça. Uma vez, depois outra. Um pequeno movimento brusco da minha cabeça que pareceu consumir toda a força que me restava. Não quero que você me odeie, acrescentou ele, finalmente lançando-lhe um olhar. Sua covardia era quase mais dolorosa do que sua traição. Ele queria ser o bonzinho até agora. E nem tente me fazer mudar de ideia. Acabou. O arrastar da cadeira contra o chão foi um som de finalidade. Ele se levantou, uma figura alta e sombria contra a luz cinzenta da janela. Ele enfiou a mão no bolso do paletó, tirou algumas notas e as colocou sobre a mesa com um leve baque. Isso deve cobrir a conta. Talvez a corrida de táxi também. Meus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia respirar. Meus cabelos caíram sobre meu rosto como uma cortina, escondendo o vazio completo e absoluto em meus olhos. Ele hesitou por um instante, claramente esperando algo. Lágrimas, gritos, acusações, qualquer coisa. Mas, como nada aconteceu, ele mudou o peso de um pé para o outro, inquieto, depois se virou e caminhou em direção à porta. O pequeno sino acima dela tilintou suavemente quando a porta se fechou atrás dele, deixando apenas o silêncio e o som da chuva. Não sei quanto tempo fiquei ali sentado, paralisado. 5 minutos, 1 hora. O café, que há pouco tempo parecia tão aconchegante, agora se assemelhava a uma vasta caverna fria. Cada cadeira vazia era um eco do que eu acabara de perder. Finalmente, o garçom apareceu e perguntou suavemente: "A conta, senhora?" Mal levantei o olhar. Apenas deslizei as notas de Arthur pela mesa, minha voz plana e sem vida quando murmurei: "Sim, obrigada." Ele desapareceu, e o silêncio voltou a reinar. Lentamente, como que em transe, levei as duas mãos à barriga. Pressionei-as contra o pequeno espaço ainda plano onde nosso filho crescia, um segredo que ele jamais saberia. Meu queixo tremeu, e então as lágrimas vieram. Não soluços altos histéricos, mas lágrimas quentes, pesadas e implacáveis que rolaram silenciosamente pelas minhas bochechas, pingando nos meus dedos que estavam curvados protetoramente sobre minha barriga. Solucei em silêncio, meu corpo inteiro tremendo enquanto a verdade sobre meu isolamento me atingia em cheio. A nova vida dentro de mim deveria ser uma dádiva, uma alegria compartilhada. Mas agora, era um segredo que eu tinha que carregar sozinha. Por fim, saí do café e entrei na chuva. Não peguei um táxi. Simplesmente caminhei, deixando as gotas frias molharem meu cabelo e minhas roupas. Não me lembro do caminho até meu carro. Não me lembro de dirigir. Meu corpo estava no piloto automático, mas minha mente era um turbilhão de dor e descrença. De alguma forma, me vi estacionado em frente à casa da minha mãe. Fiquei sentado ali no carro por um longo tempo, com o motor desligado, o único som sendo o ruído rítmico dos limpadores de para-brisa batendo no vidro. Eu precisava da minha mãe. Naquele momento de completa devastação, tudo o que eu queria era que minha mãe me abraçasse e me dissesse que tudo ficaria bem. É isso que as mães fazem, não é? Com um suspiro profundo e trêmulo, saí do carro e caminhei até a porta da frente, sentindo-me como uma criança perdida prestes a bater na porta da minha própria casa. A casa estava silenciosa quando entrei, meus sapatos molhados deixando marcas tênues no piso de linóleo gasto. O cheiro familiar do produto de limpeza com aroma de lavanda da minha mãe pairava no ar, mas esta noite o odor era forte, quase sufocante. Na sala de estar, a luz suave de um abajur projetava longas sombras sobre o tapete bege. Minha mãe, Dolores, estava sentada à mesa de jantar,
folheando uma pilha de correspondências. Meu padrasto, Clifford, também estava lá, batendo impacientemente no relógio como se estivesse contando os minutos que não queria perder. Hesitei na porta, agarrando minha bolsa contra o peito como se fosse um escudo. Por um instante, pensei em dar meia volta e ir embora, guardando tudo para mim. Mas o peso do que havia acontecido era demasiado grande para carregar sozinha. Eu precisava de alguém. Precisava da minha mãe. Mãe, eu disse baixinho. Minha voz falhou no silêncio. Suas mãos pararam sobre os envelopes. Ela ergueu o olhar, os olhos faiscando com uma mistura de surpresa e irritação. Beverly, o que você está fazendo aqui? Você parece um rato afogado. O Arthur de Nathan se foi, consegui dizer, o nome soando estranho e amargo na minha boca. Ele me deixou e eu estou grávida. A palavra pairou no ar, pesada e explosiva. Clifford soltou um gemido baixo, recostando-se na cadeira. Vamos nos atrasar se não sairmos logo, murmurou ele, olhando novamente para o relógio. Minha mãe o ignorou por um instante. Seu olhar estava fixo em mim, mas não havia ternura em seus olhos. Grávida? A palavra saiu ríspida, como uma acusação. Assenti com a cabeça, sentindo um nó na garganta. Sim, eu ia contar para ele hoje à noite, mas ele terminou comigo antes que eu pudesse. Escuta, querida, ela começou, suavizando o tom para algo que pretendia soar razoável, mas que era frio como gelo. Você tem apenas 22 anos. Tem a vida inteira pela frente. Essas coisas podem ser tratadas com segurança. A medicina é diferente hoje em dia. Você não pode simplesmente jogar sua vida fora por causa de um erro. Um erro. A palavra me cortou como uma faca. Essa vida minúscula, meu bebê, era apenas um erro para ela. Mãe, não é algo que você simplesmente precisa jogar fora, implorei, com a voz trêmula. É meu bebê. Ela balançou a cabeça firmemente, cruzando os braços sobre o peito num gesto de finalidade. Pense no seu futuro, Beverly. Na sua educação. Como você vai conciliar um bebê e um emprego com o quê? O salário inicial de um professor? Não é realista. Nesse instante, a porta da sala se abriu e minha irmã mais nova, Janete, entrou. Ela cantarolava uma musiquinha, com um rosto radiante e alegre. Mãe, você viu meu Beverly? O sorriso dela vacilou quando viu meu rosto coberto de lágrimas. O que está acontecendo? Eu não conseguia falar. Fiquei ali parada, pingando água da chuva no tapete, enquanto meu mundo desmoronava ao meu redor. Janete olhou do meu rosto para a expressão severa da minha mãe. Mas não foi o rosto dela que me prendeu a atenção. Era o que ela estava vestindo. Em volta do pescoço, um delicado colar de prata com um pequeno pingente de estrela brilhante. Prendi a respiração. Eu conhecia aquele colar. Arthur o tinha mostrado para mim na vitrine de uma joalheria no mês passado. Ele disse que estava juntando dinheiro para comprar isso para uma ocasião especial para mim. E lá estava ela, brilhando sob a luz da lâmpada, encostada na pele da minha irmã. A sala começou a girar. As peças se encaixaram com uma clareza horrível e nauseante. Aquele alguém vago de repente ganhou um rosto. Um nome. O rosto da minha irmã. Onde? Sussurrei, minha voz quase inaudível. Você conseguiu aquele colar? A mão de Janete voou para a garganta, seus olhos se arregalaram em pânico. Ela olhou para a mãe, num apelo silencioso por ajuda. Foi um presente, ela gaguejou. De quem? Insisti, dando um passo à frente. O gelo no meu estômago agora era um fogo ardente. Beverly, pare com isso. Minha mãe gritou. Não é hora para isso. De quem, Janete? Eu gritei, o som rasgando minha garganta irritada. Janete estremeceu, com os olhos marejados. Mas não eram lágrimas de remorso. Eram lágrimas de uma criança flagrada fazendo algo errado. De Arthur, ela finalmente sussurrou, nós estamos nos vendo há alguns meses. Estamos apaixonados. Foi uma dupla traição. Uma ferida tão profunda que eu não achava que conseguiria cicatrizar. Meu namorado e minha irmã, os dois juntos pelas minhas costas.
Olhei para minha mãe, esperando, rezando por algum sinal de indignação da minha parte. Em vez disso, ela apenas suspirou, um longo e cansado som de impaciência. Ela se levantou e caminhou até Janete, passando um braço protetor em volta dela. Beverly, sua irmã está feliz, disse ela, com a voz desprovida de qualquer afeto. Arthur é um bom homem com um futuro promissor. Simplesmente aconteceu. Você precisa lidar com isso como um adulto. Sendo adulta, eles destruíram minha vida, minha família, meu coração, e eu era quem precisava amadurecer. A traição não vinha apenas de Arthur e Janete. Vinha da minha própria mãe, que estava ali defendendo a traição da minha irmã. Eu estava completamente sozinha. Não disse mais uma palavra. Não conseguia. Não havia mais nada a dizer. Virei-me, meu corpo movendo-se como um boneco de madeira, e saí pela porta de volta para a chuva. Não olhei para trás. Entrei no meu carro e fui embora sem destino certo. A imagem daquele colar de prata ficou gravada na minha memória. Devo ter dirigido por horas, com os limpadores de para-brisa em um ritmo frenético, acompanhando a tempestade que rugia dentro de mim. Acabei num quarto de motel decadente perto da estrada, daqueles com uma placa de neon piscando e cobertores finos e ásperos. Deitei-me na cama, completamente vestida, e fiquei olhando para o teto manchado de água a noite toda. Eu não chorei. Acho que eu já não tinha mais lágrimas. Eu estava apenas vazia, uma casca oca. Naquele silêncio, enquanto a escuridão do quarto me envolvia, minha mente vagou para um tempo diferente, um tempo mais ameno. Eu me lembrava dos verões da minha infância, quando corria descalça pelo pomar de macieiras da minha avó Rie, nos arredores de Eugênie. Lembrei-me do cheiro de torta de maçã recém-assada esfriando no parapeito da janela. O som da sua risada ecoando pelo quintal. Lembrei-me da sensação dos seus braços ao meu redor, fortes e seguros. Como ela ouvia minhas preocupações de infância como se fossem as coisas mais importantes do mundo. Naquela época, a vida parecia estável. Segura. Era isso. Era o único lugar para onde ir. Na manhã seguinte, dirigi até a rodoviária mais próxima. Usei o resto do meu dinheiro para comprar uma passagem só de ida para Eugênie. Não fiz mala. Saí apenas com a roupa do corpo e a pequena vida secreta que crescia dentro de mim. A viagem de ônibus foi longa e silenciosa. Sentei-me junto à janela, observando os bairros residenciais darem lugar a campos abertos. Campos úmidos com o orvalho da manhã. Celeiros antigos aninhados contra colinas onduladas. O ar parecia mais leve aqui fora, mais limpo. Fechei os olhos, deixando que o balanço rítmico do ônibus acalmasse a tempestade dentro do meu peito. Levei a mão à barriga e sussurrei baixinho para a única pessoa no mundo que estava verdadeiramente do meu lado. De alguma forma, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Quando o ônibus diminuiu a velocidade ao chegar à pequena estação rural, as nuvens haviam se dissipado e finos raios de sol inundaram a plataforma. Desci-me sentindo cansada e perdida, e então a vi. Minha avó Rie. Ela estava parada no final da plataforma, vestindo seu velho e surrado cardigã. Um cachecol estava cuidadosamente enrolado em seu pescoço. Seus cabelos prateados captavam a luz e seus olhos, os olhos mais bondosos que já conheci, suavizaram-se no instante em que pousaram em mim. Sem hesitar um instante, ela abriu os braços. Beverly, querida, ela chamou, com a voz calorosa e firme, exatamente como eu me lembrava. No instante em que me entreguei àquele abraço, o nó apertado e doloroso em meu peito finalmente se desfez. Seu abraço tinha um leve aroma de flores e fumaça de lenha, um cheiro que me transportou diretamente para tempos mais simples. Pela primeira vez desde que entrei naquela cafeteria, senti uma pequena parte do meu fardo ser aliviada. Enterrei meu rosto em seu ombro e finalmente me permiti chorar. Chorei por Arthur, por Janete, pela minha mãe, pelo bebê, pela menina que eu costumava ser. E minha avó simplesmente me abraçou, acariciando meu cabelo, deixando-me desabafar toda a minha dor sem dizer uma palavra. Ela simplesmente me abraçou, e isso foi tudo. Você devia ter me avisado que viria, disse a vovó Rie, mantendo o braço em volta de mim enquanto caminhávamos em direção à sua velha caminhonete. Eu teria assado aquela torta de maçã que você tanto gosta. Consegui esboçar um sorriso fraco e tímido. Foi exatamente por isso que não te contei.
Não queria que você se preocupasse. Voltamos dirigindo por estradas rurais familiares, com os campos se estendendo infinitamente sob o céu de outono. Ela quebrou o silêncio com perguntas delicadas sobre minhas aulas, meus amigos, como eu estava. Tentei responder, mas as palavras me faltavam. Só quando estávamos sentadas à sua aconchegante mesa de cozinha, com xícaras fumegantes de chá de camomila entre nós, é que finalmente deixei tudo escapar. A casa de campo era exatamente como eu me lembrava, cortinas de renda nas janelas, potes de conservas enfileirados ordenadamente no balcão e o velho relógio de parede marcando o tempo regularmente no canto. Envolvi as mãos na xícara quente, olhando fixamente para o vapor, e contei tudo a ela. Ele me deixou, vovó, eu disse, minha voz mal passando de um sussurro. Arthur se foi. E a mulher por quem ele me trocou é Janete. Vi um lampejo de profunda tristeza em seus olhos, mas não surpresa. Era como se ela sempre tivesse conhecido o caráter de seus outros netos. E estou grávida. Mãe. A mãe não quer que eu fique com o bebê. Ela diz que é um erro. Os olhos da minha avó nunca se desviaram dos meus. Ela não interrompeu, não repreendeu, nem sequer engasgou. Ela apenas escutou. Seu olhar firme, sua presença como uma âncora em meio à minha tempestade. Quando terminei, as lágrimas voltaram a escorrer pelo meu rosto. Não sei o que fazer. Me engasguei. Não quero perder este bebê, mas não consigo fazer isso sozinha. Ela estendeu a mão por cima da mesa e pegou minhas mãos trêmulas nas suas. Suas mãos eram enrugadas e fortes, mãos que haviam trabalhado na jardinagem, assado bolos e consertado coisas durante toda a vida. Então você não fará isso sozinha, disse ela, com a voz calma, mas resoluta. Esta é a sua casa agora, pelo tempo que você precisar. Quando terminar os estudos, você poderá se mudar para cá definitivamente. A escola local está sempre com falta de professores. Você pode trabalhar lá, e eu te ajudo a cuidar do bebê. Suas palavras eram tão simples, tão práticas, mas ao mesmo tempo pareciam uma tábua de salvação. Pela primeira vez desde aquela tarde horrível, senti o pesado desespero diminuir o suficiente para que a esperança pudesse surgir. Apertei suas mãos com força, e minhas lágrimas agora corriam por um motivo completamente diferente. Naquela pequena cozinha de casa de campo, eu não estava abandonada. Eu não estava sem esperança. Meu filho e eu tínhamos um lugar neste mundo. Os meses que se seguiram foram tranquilos e revigorantes. Transferi meus créditos universitários para uma instituição local e concluí minha graduação. A vovó Arria nunca me tratou como um fardo. Ela me tratou como uma filha. Entramos num ritmo confortável. Cuidávamos do jardim juntas à tarde, preparávamos o jantar à noite e sentávamos junto à lareira à noite, com as agulhas de tricô dela tilintando suavemente enquanto eu estudava. Ela me contava histórias sobre sua própria vida, sobre as dificuldades que enfrentou após o funeral do meu avô, sobre a herança de resiliência que foi transmitida através das mulheres da nossa família. Ela me ensinou que força não significa não cair. Significa se levantar todas as vezes. E então, naquele inverno, no modesto quarto do andar de cima, com uma cama coberta por uma colcha e cortinas de renda, eu trouxe meu filho ao mundo. O trabalho de parto foi longo e árduo. Mas quando a parteira finalmente colocou o recém-nascido em meus braços, tudo mais desapareceu. Ele era tão pequeno, seus punhos cerrados com força, seus gritos penetrantes, mas estranhamente reconfortantes. Olhei para ele com os olhos cheios de lágrimas, meu coração se enchendo de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Walter, sussurrei, o nome soando certo e forte. Walter Whittaker. Ele carregaria meu nome, minha força. Seu futuro não estaria ligado ao homem que o abandonou antes mesmo de ele nascer. A partir daquele dia, minha vida virou de cabeça para baixo da maneira mais maravilhosa e exaustiva possível. As noites eram uma correria entre mamadas e trocas de fraldas. Os dias, uma maratona entre cuidar de um recém-nascido e cursar as últimas disciplinas da faculdade. Mas nunca me ressenti disso. Eu me levantava nas horas escuras e silenciosas, embalando Walter contra o meu peito até que sua respiração fraca se acalmasse. E eu sorria apesar do cansaço. Cada conquista, seu primeiro sorriso, sua primeira risada, a primeira vez que sua mãozinha envolveu meu dedo, era como a luz do sol atravessando as nuvens.
Foi uma alegria pura e descomplicada que curou partes de mim que eu nem sabia que estavam quebradas. Não foi fácil. O dinheiro era tão escasso que eu contava a cada centavo. Comecei a dar aulas particulares em meio período, corrigindo provas até tarde da noite, depois que Walter ia dormir. Mas a vovó Harriet era meu porto seguro. Ela cuidava do Walter quando eu tinha aulas, preparava refeições quentinhas que nos davam força e sempre me lembrava que a persistência era mais forte que o desespero. Um passo de cada vez, querida, ela dizia, alisando meu cabelo depois de um dia particularmente longo. É assim que se escala montanhas. E assim eu subi. Defendi minha tese final com Walter dormindo em um carrinho no fundo da sala. Alguns professores ergueram as sobrancelhas, mas ninguém pôde questionar minha determinação. Quando me formei, com um diploma gasto em uma mão e meu lindo filho na outra, eu já tinha garantido um emprego de professora na pequena escola primária a poucos quilômetros da fazenda. No meu primeiro dia, fiquei em pé diante de uma sala de aula cheia de alunos da segunda série com os olhos brilhando, giz na mão, e senti uma profunda sensação de realização. Walter tinha pouco mais de 2 anos e dava seus primeiros passos na sala de estar da vovó Harriet enquanto eu dava aula, e suas risadas alegres ecoavam pela casa durante meus intervalos de almoço. Ensinar sempre foi meu sonho. E agora era minha realidade. Não era apenas um trabalho. Era minha maneira de proporcionar uma vida estável e amorosa para o meu filho. A vida era modesta, mas plena. Eu não tinha muito, mas tinha tudo o que importava. Todas as noites, eu voltava da escola a pé com os papéis debaixo do braço, e meu coração se enchia de alegria quando via Walter correndo para me receber no portão, com o rosto iluminado. Ele tinha os meus olhos e o meu queixo teimoso, mas o seu riso era um som de pura alegria que ecoava pela tranquilidade do campo. A comunidade nos acolheu. Vocês criaram um menino brilhante, comentavam os vizinhos quando Walter os acompanhava ao mercado. Ele é tão educado, fala tão bem. Você deve estar orgulhoso. Orgulho não chegava nem perto de descrever o que eu sentia. Walter era minha âncora, minha razão, meu mundo inteiro. Quando a solidão se insinuava à noite, quando as lembranças da traição de Arthur e Janete ameaçavam me atormentar, eu simplesmente entrava na ponta dos pés em seu quarto. Eu ficava ali parada, observando-o dormir sob seu cobertor de retalhos, seu pequeno peito subindo e descendo, e sabia com absoluta certeza que tinha feito a escolha certa. Eu havia escolhido o melhor caminho. Estava determinada a investir cada centavo que sobrasse em um fundo universitário para ele, para lhe dar todas as oportunidades que ninguém mais teve. A vovó Harriet continuou sendo a força constante e orientadora em nossas vidas. Ela adorava embalar Walter para dormir, ensinar-lhe canções antigas e compartilhar histórias da minha própria infância. A casa de campo tornou-se mais do que um refúgio. Tornou-se o coração da nossa pequena família de 3 pessoas. Os anos se passaram nesse ritmo tranquilo. Eu já não me considerava mais uma pessoa abandonada. Eu me sentia inteira, reconstruída em uma nova forma, mais forte. Eu era mãe, professora e neta, e não deixei que as dificuldades me destruíssem. E cada vez que a risada de Walter ecoava pela casa, eu sabia que minha vida, embora não fosse aquela que eu havia imaginado, estava exatamente onde precisava estar. A vida na pequena comunidade agrícola estabeleceu um ritmo constante e confortável. Eu dava aulas aos meus alunos durante o dia, corrigia provas à noite e dedicava toda a minha energia restante a criar o Walter. Foi uma vida plena, uma boa vida. Embora, às vezes, nos momentos de silêncio depois que Walter adormecia e a casa ficava em silêncio, uma onda de solidão me invadisse. Há muito tempo que eu havia deixado de esperar romance ou amor. Meu filho era meu coração, minha sala de aula minha missão e minha avó minha âncora. Parecia que isso seria suficiente. Mas a vida tem um jeito de unir as pessoas quando menos se espera. Aconteceu numa tarde de primavera, quando Walter tinha 5 anos. Uma grande tempestade tinha passado pela região na noite anterior, e uma parte inteira da velha cerca ao longo da nossa propriedade finalmente cedeu. Eu estava no quintal com Walter, encarando os postes quebrados, com a testa franzida em frustração. Bem, isso é ótimo, murmurei, afastando uma mecha de cabelo que caía sobre meu rosto. Walter, segurando minha mão, perguntou inocentemente: Mamãe, como vamos impedir que os servos entrem no jardim da vovó agora? Antes que eu pudesse responder, uma voz gritou do outro lado do campo: Preciso de ajuda com aquela cerca.
Virei-me e vi um homem caminhando em nossa direção. Reconheci-o como Franklin Green, um vizinho cujas terras faziam divisa com as nossas. Ele era um homem alto, de ombros largos, com a pele curtida pelo sol e os olhos mais bondosos que eu vira em muito tempo. Ele era carpinteiro de profissão, viúvo, e eu sabia pelos boatos da cidade que ele havia ajudado outros vizinhos com reparos inúmeras vezes. Trocamos algumas gentilezas no mercado, mas nada além disso. Um leve constrangimento coloriu minhas bochechas. É tão óbvio assim? Perguntei, apontando para a cerca que havia desabado. Franklin esboçou um sorriso fácil e caloroso que fez seus olhos se enrugarem nos cantos. Não se preocupe. Acontece com todo mundo por aqui, mais cedo ou mais tarde. Tenho algumas tábuas de reserva na minha caminhonete. Se você não se importar, posso consertar rapidinho. Hesitei por um momento, um instinto reflexivo de não aceitar ajuda, de fazer tudo sozinha, mas então olhei para seu rosto aberto e honesto e assenti. Se você tiver certeza, eu agradeceria muito. Walter foi o primeiro a se mostrar receptivo a ele. Enquanto Franklin trabalhava, com movimentos firmes e precisos enquanto martelava as novas tábuas, Walter o bombardeava com 1 milhão de perguntas. Perguntas sobre suas ferramentas, sobre os diferentes tipos de madeira, sobre sua força. Em vez de ignorá-lo, Franklin respondeu a cada pergunta pacientemente, chegando até a deixar Walter segurar o martelo por um instante sob seu olhar atento. A partir daquele dia, Franklin começou a aparecer com mais frequência. Às vezes era apenas para verificar a cerca, outras vezes para entregar ovos frescos de suas galinhas e, em outras ocasiões, apenas para dizer olá a caminho de casa depois do trabalho. Notei como o rosto de Walter se iluminava sempre que ele via a caminhonete de Franklin chegar. Percebi como era natural para meu filho segui-lo pelo quintal, tagarelando sem parar, e como Franklin sempre o ouvia com genuíno interesse. Ele falou com Walter não como se ele fosse uma criança, mas como se ele fosse uma pessoa pequena com coisas importantes a dizer. Demorei mais para me abrir. Meu passado deixou cicatrizes profundas e eu protegia meu coração com cuidado. Mas Franklin nunca pressionou. Sua gentileza era constante, sua presença discreta, porém reconfortante. Ele jantou conosco uma vez, depois novamente, até que isso se tornou um hábito semanal. Ele nunca tentou assumir o controle, nunca agiu como se Walter não fosse minha prioridade número 1. Em vez disso, ele se encaixou delicadamente nos espaços vazios de nossas vidas, como se sempre tivesse pertencido a eles. As estações mudaram. A primavera deu lugar a um verão quente, que por sua vez deu lugar a um outono fresco. Eu me pegava rindo com mais frequência, prolongando a conversa com ele na varanda muito depois de Walter ter ido para a cama. Conversamos sobre tudo e sobre nada. Ele me contou sobre sua falecida esposa, a quem amava muito, e sobre os anos tranquilos após a sua partida. Por minha vez, acabei lhe contando sobre meu passado. Não todos os detalhes dolorosos de início, mas o suficiente. Contei a ele sobre minha experiência como mãe solteira jovem e as dificuldades que enfrentei. Ele nunca demonstrou pena. Ele sempre demonstrou apenas respeito. Eu me peguei observando-o, seja enquanto ele consertava um portão ou simplesmente ouvindo uma das longas histórias de Walter, e percebi que meu peito não estava mais apertado de medo. Era aconchegante. Era seguro. Percebi que estava me apaixonando por ele, e o sentimento não era tão assustador quanto tinha sido com Arthur. Era tranquilo. Era como voltar para casa. 1 ano depois daquele primeiro dia com a cerca quebrada, estávamos trabalhando no pequeno jardim da vovó Rie, atrás da casa da fazenda. O sol estava quente em nossas costas. Walter saiu para perseguir borboletas. Franklin ficou em silêncio por um longo tempo, depois largou a pá, virou-se para mim e pegou minhas mãos sujas de terra nas suas. Ele ajoelhou-se ali, com o joelho no chão, na terra macia do jardim. Não tinha uma caixa sofisticada, apenas um anel de prata simples e bonito que segurava na palma da mão. Não houve um grande discurso, apenas uma promessa silenciosa e sincera que significou mais para mim do que qualquer palavra bonita jamais poderia. Beverly, disse ele, olhando fixamente nos meus olhos bondosos. Não estou tentando mudar sua vida ou substituir nada que você tenha perdido. Só quero compartilhar isso com você e com Walter. Eu te amo e amo esse menino como se fosse meu filho. Não posso mudar seu passado, mas prometo que passarei o resto da minha vida construindo um futuro onde você nunca mais se sinta sozinha.
Meus olhos arderam com lágrimas enquanto eu sussurrava, sim. Nosso casamento foi simples e perfeito. Realizamos a cerimônia ali mesmo, no quintal da casa de campo, cercados por alguns amigos próximos e nossos queridos vizinhos. A vovó Arria estava orgulhosamente ao meu lado, com os olhos brilhando, e Walter, vestindo um terninho pequeno e elegante, sorria de orelha a orelha enquanto nos levava as alianças. Quando os votos foram proferidos e eu me tornei a senhora Beverly Green, senti como se tivesse recebido uma segunda chance, não apenas no amor, mas na própria felicidade. Pouco tempo depois, Walter e eu nos mudamos para a casa de fazenda de Franklin, do outro lado do campo. Nossas duas vidas se misturaram perfeitamente. A casa, que estivera silenciosa por tanto tempo, agora ecoava com as risadas e gritos brincalhões de Walter. Pela primeira vez em anos, eu conseguia deitar a cabeça à noite, sentindo a respiração tranquila do meu marido ao meu lado, e meu coração se sentia completamente em paz. Não foi um romance dramático e relâmpago. Não foi apressado. Foi constante, genuíno e real. E era exatamente isso que eu vinha procurando o tempo todo, sem nem mesmo saber. A vida com Franklin e Walter era um sonho tranquilo. Walter tinha 7 anos agora, um menino brilhante e feliz que adorava Franklin e o chamava de pai. Eu amava meu trabalho. Eu amava minha família. E as lembranças dolorosas do meu passado finalmente haviam se dissipado, tornando-se formas distantes e nebulosas. Eu realmente acreditava que os tinha deixado para trás para sempre. Em seguida, vinha a excursão anual da segunda série ao museu em Eugene. A manhã estava clara e radiante, um dia perfeito para uma aventura. Caminhei até a frente da sala de aula, com uma prancheta na mão, enquanto as crianças conversavam animadamente atrás de mim. Walter permaneceu perto de mim, sua pequena mochila balançando enquanto ele acompanhava o ritmo do grupo. Nos divertimos muito no museu, onde as crianças ficaram maravilhadas com os ossos de dinossauro e os artefatos antigos. Depois, com algum tempo de sobra antes de pegar o trem para casa, levei-os a um parque da cidade que ficava próximo. O ar estava fresco, a grama ainda úmida. Crianças corriam à frente para ver as fontes e os canteiros de flores, suas vozes alegres se misturando ao farfalhar das árvores. Sorri, pedindo que ficassem juntos, sentindo um profundo orgulho. Orgulho dos meus alunos, do meu filho, da vida linda e estável que construí das cinzas. E então, quando contornamos um caminho ladeado por bancos, eu paralisei. A menos de 20 metros de distância, perto da borda do parque, estava um casal, um homem e uma mulher. Eu os reconheci imediatamente. Arthur e minha irmã Janete. Prendi a respiração. O tempo pareceu distorcer-se, puxando-me de volta a 7 anos, para aquele café chuvoso, para aquelas palavras que me despedaçaram. Mas este não era o mesmo homem encantador de que me lembrava. O cabelo de Arthur estava mais ralo, o rosto tenso. Ele estava discutindo com Janete, sua voz se elevando num tom raivoso, quase desesperado. Janete, vestida com um blazer elegante, estava de braços cruzados, lançando-lhe um olhar afiado e desdenhoso. As pessoas que passavam diminuíam o passo para observar enquanto a discussão se intensificava. Eu conseguia ouvir fragmentos de seus gritos, acusações sobre dinheiro, sobre suas longas horas de trabalho, ressentimento fervilhando logo abaixo da superfície. Arthur gesticulou freneticamente, com o rosto corado de frustração. O homem que antes parecia tão confiante no controle da situação agora demonstrava fraqueza e amargura. Fiquei imóvel no mesmo lugar, com meus alunos reunidos ao meu redor, curiosos. Meu coração palpitava, mas não com a dor familiar de velhas feridas. Para minha surpresa, não sentia nada. Nenhuma saudade, nenhuma raiva, nem mesmo uma faísca da antiga dor. Tudo o que eu sentia era distância, como se estivesse observando dois estranhos tendo um dia ruim através de um grosso painel de vidro. Mãe? Olhei para baixo. Walter estava puxando minha manga, seus olhos azuis encontrando os meus, cheios de preocupação. Vamos continuar caminhando? Pisquei, o som da sua voz me ancorando, me trazendo de volta ao presente. Sua pequena mão deslizou para dentro da minha, quente e firme. Eu sorri levemente e apertei de volta. Sim, querida. Vamos lá. Sem lançar mais um olhar em sua direção, guiei meus alunos pelo caminho, conduzindo-os em direção ao gramado aberto onde patos caminhavam perto de um lago. Atrás de mim, a voz de Arthur se elevou novamente, áspera e rouca.
Mas eu não me virei. Continuei me afastando de mãos dadas com meu filho, deixando os fantasmas do meu passado para suas próprias discussões amargas. Naquele momento, percebi algo profundo. O homem e a mulher que outrora destruíram meu mundo não tinham mais nenhum poder sobre mim. Eram apenas ecos tristes de uma vida que já não me pertencia. Passamos mais meia hora no parque, deixando as crianças correrem e brincarem, antes de ser hora de voltarmos para a estação de trem. As crianças estavam cansadas, mas ainda empolgadas com a aventura do dia. Caminhei ao lado deles, contando com minha prancheta enquanto passávamos pelas vitrines e cafés que ladeavam a rua. Walter deu alguns passos à frente, apontando para uma vitrine de uma padaria repleta de cupcakes decorados com glacê. Sorri ao ver sua empolgação, com o coração leve e aliviado. Então meu olhar se desviou para a janela de um café que me parecia familiar, e eu paralisei pela segunda vez naquele dia. Lá dentro, sentado a uma mesa de canto, a mesma mesa de canto de tantos anos atrás, estava Arthur. O tempo parecia ter desacelerado. Ele aparentava mais velho agora, com rugas de estresse mais profundas em sua testa. Mas a maneira como ele se recostou na cadeira era inconfundível. Em frente a ele estava Janete, com um visual elegante e confiante. Entre eles, uma menininha de cabelos cacheados, não mais velha que 5 ou 6 anos, brincava com uma colher. Meu estômago se contraiu, minha respiração ficou presa na garganta. Por um instante, não consegui me mexer. Meu passado, a traição, a dor, todas as noites em que chorei até dormir. Tudo estava ali, a poucos metros de distância, sorrindo para outra família. Então Arthur ergueu o olhar. Nossos olhares se encontraram através do vidro, e eles se arregalaram em reconhecimento. Ele se endireitou e, para meu total espanto, levantou a mão num aceno casual e amigável, como se fôssemos apenas velhos conhecidos que tivessem simplesmente cruzado o caminho na rua. Janete seguiu o olhar dele. Quando me viu parada na calçada com um grupo de alunos da segunda série, seus lábios se curvaram num sorriso presunçoso e condescendente. Ela se aproximou de Arthur, sussurrando algo que eu não consegui ouvir. Ele deu uma risadinha, e então os dois riram. Uma zombaria particular compartilhada às minhas custas. O som, mesmo abafado pelo vidro, me atingiu como uma lâmina. Toda a mágoa antiga, a humilhação, a sensação de ter sido descartado, tudo voltou com força total, numa onda quente e dolorosa. Senti as pernas rígidas, o peito pesado com o peso de anos que pensava já ter enterrado. Mas durou apenas um instante. Senhora Green. Um dos meus alunos puxou minha manga. Vamos pegar o trem em breve? Senhora Green. O nome era uma âncora. Pisquei, tentando voltar ao presente. Walter estava ao meu lado agora, olhando para mim com preocupação. Forcei um pequeno sorriso e assenti com a cabeça. Sim, estamos. Vamos lá, pessoal. Não vamos nos atrasar. Reunindo minha turma, virei as costas para o café. Virei as costas para o riso deles, para o julgamento deles, para todo aquele capítulo miserável da minha vida. Eles representavam as vozes, as memórias. Podiam permanecer atrás daquele vidro. Guiei as crianças rapidamente em direção à plataforma, com passos firmes e determinados. Ao entrarmos no trem que nos aguardava, ouvi uma voz fraca chamando meu nome por trás. Beverly. Não me virei. Conduzi Walter para dentro, certificando-me de que todas as crianças estivessem presentes, com movimentos calmos e deliberados. As portas deslizaram e fecharam com um leve chiado. O apito soou e o trem arrancou bruscamente para frente. Pela janela, vislumbrei Arthur pela última vez parado do lado de fora do café, seu sorriso sumido, sua expressão indecifrável enquanto observava o trem partir. A porta do trem se fechou, e foi como um ponto final definitivo no fim de uma sentença muito longa e muito dolorosa. Acabou. Acabou de vez. Expirei lentamente, meu coração se acalmando. O passado havia me tentado uma última vez, mas eu escolhi não aceitar sua mão. A porta do trem deslizou e se fechou. Um som final e sólido que separou meu presente do meu passado. Quando o trem começou a se mover, levando-me para longe daquela rua, para longe daquele café, para longe deles, senti uma profunda sensação de alívio. Finalmente, eu estava verdadeiramente livre.
Se você ainda está ouvindo minha história, se você me acompanhou nessa jornada desde aquele café chuvoso até este exato momento, você me faria um pequeno favor? Por favor, reserve um segundo para curtir este vídeo e deixe um comentário com o número 1 aqui embaixo. Isso me mostra que você está aqui, que você esteve comigo durante tudo isso. Seu apoio significa mais para mim do que você imagina. Basta digitar o número 1 e eu lhe contarei o resto da minha história. O trem ganhou velocidade, suas rodas batendo nos trilhos em um ritmo constante e reconfortante. Conduzi meus alunos aos seus lugares, a voz da minha professora calma e ensaiada enquanto eu contava as cabeças pela última vez. Walter deslizou para o assento junto à janela ao meu lado, pressionando as pequenas palmas das mãos contra o vidro frio. Ele ficou em silêncio por um momento, com a testa franzida em pensamento. Mãe, perguntou ele, com a voz suave. Quem é aquele homem? Aquele que estava olhando para você. Prendi a respiração por um segundo, mas forcei meus ombros a relaxarem. Afasto uma mecha de cabelo do rosto e sorri gentilmente para ele. Um sorriso verdadeiro, desta vez. Ah, eu disse, com a voz leve. Só alguém que achou que me conhecia, querida. Provavelmente um engano. Walter estudou meu rosto por mais um instante, como se estivesse ponderando minha resposta. Então, pareceu satisfeito e assentiu com a cabeça, voltando-se para a janela para observar a cidade passar rapidamente. Meu olhar seguiu o dele, e lá estava ele, Arthur. Estava parado sozinho na plataforma, com a postura rígida. Janete e a menina não estavam em lugar nenhum. Ele apenas ficou ali parado, uma figura solitária contra o concreto, observando o trem partir. Seus olhos estavam fixos na nossa janela, e neles havia uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era arrogância, nem escárnio, mas uma espécie de confusão vazia. Quase arrependimento. Ele ergueu levemente a mão, como se estivesse tentado a acenar novamente, mas depois a deixou cair inutilmente ao lado do corpo. Meu peito apertou, mas não com a dor familiar de velhas feridas. Em vez disso, uma estranha e inesperada sensação de calma me invadiu. Não senti raiva, nem mesmo pena. Apenas me senti esgotada. Eu não acenei de volta. Nem sequer fiz um aceno de cabeça. Simplesmente voltei minha atenção para o menino sentado ao meu lado, que já estava tirando um caderno da mochila para desenhar os patos que tinha visto no parque. O trem nos levou cada vez mais longe. A figura de Arthur foi diminuindo através do vidro até se tornar apenas um borrão, e então desapareceu por completo, engolido pela distância. Soltei um suspiro que nem sequer tinha percebido que estava prendendo. Durante anos, a sombra daquela traição me perseguiu, insinuando-se nas noites tranquilas e me deixando receosa em relação à felicidade. Eu me perguntava o que sentiria se o visse novamente. Raiva, tristeza, talvez um lampejo desesperado e patético de esperança. Mas agora, neste momento, não senti nada disso. O que senti foi paz. Minha mão repousou levemente no ombro de Walter, firme e protetora. Ele ergueu os olhos do desenho, sorrindo enquanto o estendia para que eu aprovasse. Retribui o sorriso, com o coração pleno e sem peso. O passado tentou me alcançar, tentou me lembrar do que eu havia perdido. Mas eu não vivia mais lá. Minha vida se resumia a isto, com esta criança maravilhosa que precisava de mim, com o bom homem que me amava, com o lar que nos aguardava. Quando o trem chegou à nossa pequena estação rural, o sol já estava se pondo, pintando o céu do Oregon com tons de rosa e dourado. As crianças foram embora em fila, tagarelando com a animação que ainda restava da viagem. Guiei Walter pela plataforma, sentindo meu coração mais leve do que em anos. Cada passo para longe da cidade parecia um passo mais perto da paz. Ao chegarmos à nossa casa de campo, o aroma quente e delicioso de algo saboroso invadiu o ambiente pela janela aberta da cozinha. A luz da varanda estava acesa, um farol dourado e acolhedor no crepúsculo. Entramos e lá estava Franklin. Ele estava de pé na cozinha, com as mangas arregaçadas, movendo-se com segurança entre o fogão e a bancada. Ele ergueu os olhos quando entramos, e seu rosto se iluminou com aquele sorriso fácil e maravilhoso que ele tinha. Que timing perfeito, disse ele, erguendo uma frigideira. O jantar está quase pronto. Só estou esperando meu parceiro de pesca chegar. Ele piscou para Walter. Walter largou a mochila perto da porta e correu para a frente, praticamente saltitando na ponta dos pés.
Pai, pai, amanhã vou pescar o maior peixe de todo o rio. Maior que o dinossauro que vimos no museu. Você vai ver. Franklin deu uma risada. Um som profundo e alegre que ecoou por toda a cozinha e bagunçou os cabelos de Walter. Bom, então é melhor eu trazer uma panela extra grande, porque sua mãe vai precisar de uma prova. Encostei-me ao batente da porta por um instante, apenas observando-os. A luz suave da lâmpada envolvia o quarto num calor que nenhuma tempestade jamais conseguiria dissipar. O riso do meu filho era claro e descomplicado. O homem que eu amava se movia com uma delicadeza que provinha de um amor dado livremente, e não tomado. Isso era real. Essa era a minha vida. Walter correu até mim, puxando minha mão. Mãe, você vai comer o primeiro pedaço do meu peixe, tá bom? Promete? Inclinei-me e depositei um beijo suave em sua testa. Eu prometo, sussurrei, com um sorriso terno. Então, olhei para Franklin e nossos olhares se encontraram num momento de silenciosa compreensão. Não houve grandes gestos, nem discursos, apenas a certeza compartilhada de que o que havíamos construído juntos era forte e real, e mais do que suficiente. Tirei o casaco e o pendurei perto da porta. E enquanto fazia isso, percebi algo. Eu não sentia o peso do que havia sido. Não ouvia a voz de Arthur no fundo da minha mente. Não via as sombras daquele café chuvoso nem as risadas zombeteiras por trás do vidro. Aqueles fantasmas não tinham lugar ali. Tinham sido deixados para trás numa plataforma de trem solitária, onde era o seu lugar. O que importava estava ali. Agora era o menino girando na cozinha, animado com a pescaria do dia seguinte. Era o homem que mexia uma panela no fogão, cantarolando baixinho para si mesmo. Era a vida que tínhamos construído juntos, estável, honesta e verdadeira. Entrei na cozinha, envolvi a cintura de Franklin com meus braços por trás e encostei minha bochecha em suas costas fortes. Ele estendeu a mão e apertou-a suavemente. E naquele momento simples e tranquilo, eu soube com cada fibra do meu ser que eu estava exatamente onde deveria estar. Obrigada. Obrigada por ouvirem minha história. É engraçado como a vida dá voltas. Os caminhos que achamos que devemos seguir às vezes levam a becos sem saída, só para que possamos dar meia volta e encontrar a estrada certa que nos esperava o tempo todo. Se você tem uma história para compartilhar sobre como descobriu uma força que nem sabia que possuía, adoraria ouvi-la nos comentários abaixo. Cuidem-se. Adeus. Assim, enquanto a história de Beverly se desvanece suavemente no aconchego de sua recém-descoberta paz, somos lembrados da profunda resiliência do espírito humano. A vida, com toda a sua imprevisibilidade e decepções, tem o poder de testar nossa força e determinação. No entanto, é frequentemente através dessas provações que descobrimos quem realmente somos. A jornada de Beverly nos ensina que, mesmo diante da traição, da perda e da incerteza, temos o poder de reconstruir, transformar a dor em propósito e criar uma vida repleta de amor, esperança e significado. A história dela é uma prova da importância da autoestima e da coragem de escolher o que é certo para nós mesmos, mesmo quando o mundo parece nos puxar em todas as direções. Isso nos mostra que o passado não nos define e que o futuro está sempre em nossas mãos para moldá-lo. A verdadeira felicidade não reside na perfeição, mas nos momentos tranquilos de alegria, nos laços que cultivamos e na força que encontramos dentro de nós para seguir em frente. Ao refletir sobre essa jornada, considere seu próprio caminho. Quais desafios você superou? Que lições te moldaram na pessoa que você é hoje? Se a história de Beverly lhe tocou, deixe um comentário abaixo ou simplesmente digite "Ambon" para compartilhar como esta mensagem o inspirou. Vamos celebrar juntos a beleza da resiliência e o poder da esperança.